Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional. Lembrando que nessa terça-feira, dia 19 de maio, tem a aula gratuita aberta do Petit Jornal. Vou botar o link aqui na descrição desse episódio. Você clica lá, se inscreve e às 21 horas eu e o professor Daniel Souza vamos falar um pouco sobre as consequências políticas e econômicas da crise do coronavírus. E deixando claro, a gente não vai falar sobre a doença em si, não é com isso que a gente pode contribuir, mas um pouco sobre as consequências de curto, médio, longo prazo, as consequências já visíveis acerca da crise do coronavírus. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar nessa coluna também. Afinal de contas, se o coronavírus está mexendo com tudo, tem um efeito para o qual a gente vai ter que olhar também, que é sobre as democracias. Afinal de contas, se a ideia da democracia é que todos participem, todos gera aglomeração. E isso já trouxe alguns impactos imediatos em alguns países. Na Europa, por exemplo, podemos citar a Polônia, que teria eleições no último dia 10 de maio, e chegou a cogitar a possibilidade de fazer eleições pelo correio, mas a oposição, que sente que perderia muito provavelmente esse pleito, conseguiu adiar sem uma data marcada ainda. Na França, por exemplo, nós tivemos no último dia 15 de março o primeiro turno das eleições locais, mas entre o dia 15 e o dia 22 de março, uma semana depois, que é quando aconteceria o segundo turno, a crise do coronavírus se agravou muito na França, o que fez com que o segundo turno fosse adiado também, até agora, de forma indefinida. E ainda na Europa, outro pleito importante que também teve que ser adiado foi um referendo constitucional na Itália, que tinha por objetivo consultar a população sobre uma redução do número de parlamentares e aconteceria no dia 29 de março. O referendo teve que ser adiado, juntamente com as eleições regionais de 9 das 20 regiões italianas que tinham eleições marcadas, tinham pleitos marcados exatamente para essas semanas de crise do coronavírus. Espanha e Reino Unido também teriam eleições regionais exatamente para esse período agora, e Sérvia e Macedônia do Norte fariam eleições parlamentares importantíssimas ao longo do mês de abril, todas adiadas. No continente africano, algumas eleições bastante aguardadas também tiveram que ser adiadas ou provavelmente serão adiadas. O Malawi, por exemplo, teve eleições no dia 21 de maio de 2019, mas por suspeitas de fraude, as eleições foram anuladas e remarcadas para o próximo dia 2 de julho. É altamente improvável que essas eleições aconteçam, o que joga o Malawi numa situação curiosa. Uma eleição anulada que mantém um presidente, Peter Mutharika, no poder, muito embora tenha sido exatamente esse o presidente acusado de ter fraudado as eleições do ano passado. Ainda no continente africano, uma outra eleição bastante aguardada é a da Etiópia, que aconteceria no mês de agosto. Seria a primeira tentativa de reeleição do primeiro-ministro Abiy Ahmed Ali, desde que ele assinou o acordo de paz com a Eritreia no ano de 2018, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel da Paz do ano passado, 2019, e seria uma oportunidade de avaliar como a população recebe as reformas políticas e econômicas promovidas pelo seu governo. E ainda em 2020, ainda teríamos eleições marcadas no Burundi, Burkina Faso, República Centro-Africana, Gana, Costa do Marfim, Níger, Tanzânia, Togo e Seychelles. E em 2021, temos ainda eleições na Somália. De todo modo, olhar para como todos esses países vão lidar com, muito provavelmente, os adiamentos, será importante para olharmos para dois países que certamente nos interessarão bastante. O primeiro deles é o fato de que há eleições marcadas para o Brasil no próximo dia 4 de outubro, as eleições municipais. Primeiro turno, dia 4 de outubro, e segundo turno, dia 25 de outubro. Será que já teremos a possibilidade de fazer aglomerações até lá? E temos outra eleição, também importantíssima,
no dia 3 de novembro, os Estados Unidos da América decidem se Donald Trump permanece na presidência ou se Joe Biden assume a Casa Branca. E tudo isso levando em consideração que tivemos primárias bastante facilitadas esse ano, uma vez que todos os concorrentes de peso de Joe Biden desistiram da disputa. E isso acabou abreviando bastante o processo de escolha e economizando os Estados Unidos de terem que pensar o que fariam com tantos estados que sequer fizeram as primárias democratas. E se você quer saber mais sobre como o coronavírus tem mexido com os países ao redor do mundo, tanto na política quanto na economia, eu recomendo que você assista a nossa aula aberta que vai acontecer nessa terça-feira, dia 19 de maio, às 21 horas. Você vai encontrar o link de inscrição na descrição desse episódio e eu te espero lá para a gente falar um pouquinho sobre política e sobre economia. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.